Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomano J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2, J3, JFL e tudo de bom que tem lá no Japão. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbo de Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do mito, do majestoso Mr. Thiago Rei Cruz, que virou alpinista esse fim de semana. Resolveu escalar um Monte Sião. Não original, né, Thiago? É verdade, Elias. É verdade. Não foi original, mas foi uma mini aventura aí. Que eu acabei pegando uns dias de folga aí junto com a minha esposa no final de semana, e a gente acabou dando uma viajada até a cidade de Minas Gerais, de Monte Sião. Foi uma mini viagem bem interessante, que a gente passou ali por algumas cidadezinhas ali nas terras do senhor Thiago Bom Tempo. Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes, para você, meu amigo Elias. Já deixar um desculpa a galera, esse Rinomaru vai sair um pouquinho atrasado, porque a semana começou um pouquinho complicado, eu estava também em viagem, acho que atrasou o dia da nossa gravação, e o podcast nessa semana vai estar saindo na sexta-feira, né? Mas no próximo Rinomaru a gente volta com a gravação o mais rápido possível para sair o podcast sempre entre as terças ou até na quarta-feira. Elias, tivemos puxão de orelha, né? Pelo que você me contou esses dias atrás. Temos abraços para mandar, temos informação sobre podcast, temos bastante coisa para a gente introduzir, então esse Rinomaru vai ter uma introdução bem longa, então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, que daqui a pouco a gente entra no assunto de J-League, mas vamos colocar aqui a casa em ordem, meu amigo Elias. Vamos começar. Por onde a gente começa, Elias? Colocar a casa em ordem hoje. Vou começar pelo puxão de orelha do nosso querido amigo ouvinte, Rodrigo Seger, né? Meu amigaço aqui de Curitiba, né? Torcedor do Coxa, tá lá todo jogo no Alto da Glória. Como nós é colecionador, né, de bonequinhos, adora Cavaleiro de Zodíaco, Tokusatsu, cultura japonesa oriental, né? Coleciona discos, como eu coleciono também. E deu uma cobradinha nossa, perguntou, cadê o podcast essa semana? Tô esperando aqui pra ouvir vocês. E cadê, né? Ele falou, desculpe, Seger, essa semana aí tava meio corrida pra gente e tal. E ainda por cima a gente resolveu atrasar, né? Sim. O negócio ficou mais complicado a nossa situação ainda. Mas tem um abração especial pro nosso querido Rodrigo Seger, parceiraço, cara. Pensa num cara gente boa, um cara alto astral, assim, que eu gosto pra caramba. Também mandar um abraço pro Nandinho, né? Nandinho Olivetti, que tá sempre lá nos Jogos do Coxa comigo. Também um fã assíduo do Rinomaru. Também tava esperando aí para que saísse esse programa. E também recebemos um abraço internacional, Thiagão. Olha aí. Do nosso querido direto do Japão, lá do outro lado do mundo, o nosso querido Gandhi-san, que trabalha lá no Cereço Osaka, por sinal, né? Tem um cargo importante lá na equipe de Cereço nos bastidores. Ele que também trabalha de tradutor, tem umas funções especiais lá no time e que é ouvinte do Hiromaru desde 2019, né? Ele acabou descobrindo lá o blog do Thiago Bom Tempo, e o Renomaru era sempre linkado, né? Ali ao blog do Bom Tempo, então ele começou a ler o Bom Tempo, começou a nos escutar, né? Em 2019, e desde lá nunca parou de nos ouvir. E detalhe, né, Thiagão? A gente pensa que os caras não ouvem a gente, mas o nosso querido Shinji Kagawa sabe das cornetagens que o Thiago Henrique Cruz fala que ele dele. Mentira, brincadeira. O Thiagão não corneta o Kagawa, né? Só elogios. Então, provavelmente quando o Thiagão for lá pra Osaka, né, visitar TT de Cereço e tudo mais, ele vai ganhar uma camisa do Kagawa, né? Porque é o maior fã do Shinji Kagawa que eu conheço da vida. O maior passador de pano para Shinji Kagawa. Exato. O Thiagão tá indo lá pra Brusque comprar mais pano ainda pra passar pro Kagawa. Mas a gente fica feliz, né, desse reconhecimento aí. A gente pensa que tá aqui só no Brasil, tá só nesse nicho, mas o pessoal lá do Japão também nos ouve, já não é a primeira nem terceira pessoa que vem comentar, né, que é falando, inclusive, ano passado a gente teve o nosso amigo, né, que
deu até uns mimos pra gente, de presente. Verdade. Tal, muito bacana. O pessoal do Japão manda mensagem pra gente lá no YouTube, lá no Instagram, né? Tá sempre nos acompanhando. Não só o pessoal brasileiro, né? O pessoal com descendência japonesa também, mas como os próprios japoneses, né? Inclusive, teve um amigo nosso que mandou uma mensagem pro Tiagão no YouTube. Inclusive, ele estava aprendendo português ouvindo o Hinomaru, né, Tiagão? Putz, é verdade, eu esqueci agora o nome desse ouvinte, faz um tempinho isso já, mas eu achei muito legal essa interação que a gente teve, que é uma coisa que a gente não esperava, né? Claro, primeiramente, agradeço demais aí o puxão de orelha do Rodrigo, né? Amigo do Elias, muito obrigado. O Nandinho, que já chamo de Nandinho já pela intimidade, tanto que eu escuto o Elias também falando Nandinho aqui comigo. Um forte abraço para vocês aí. Coxas brancos, né? Fãs do Hinomaru, muito obrigado aí pelo puxão de orelha e pelas mensagens de sempre. Toda a galera que vem aí do Sul tá me abraçando demais o projeto do Hinomaru durante tantos anos, então agradeço demais isso. A dona Sufosa ao Gandhi, né? Um forte abraço aí pro Gandhi-san aí. Uma coisa inesperada para mim, né? Porque é uma pessoa que trabalha dentro, né, de uma equipe do futebol japonês, que de qualquer maneira quer um contato, né, com a língua portuguesa. Então a gente fica feliz de ser útil até, né, nesse aspecto, né? Muita gente sempre falou assim, poxa, o trabalho de vocês é legal, Hinomaru e tal, mas vocês fazem o programa às vezes já passou a rodada e às vezes, né, a galera até questiona. A gente teve questionamentos assim alguns anos atrás, né? Por que vocês fazem o Hinomaru sobre as rodadas, sendo que para você ficar sabendo sobre a rodada é muito simples, né? Você vai lá, joga no Google, vê a tabela, quando for os resultados e acabou, né? E a gente até explicou outras vezes, e volta a explicar que isso ainda é muito o core da ideia do Hinomaru, que a gente não está aqui para ser a primeira fonte de informação de vocês sobre o futebol japonês. A gente está aqui para até relembrar vocês, né? Porque a rodada aconteceu no final da semana passada, então já estamos pré-pensando já na próxima rodada da J-League. Também para abordar uma forma diferente, uma forma mais descontraída, mais leve, mais humorada, né? Trazer essas informações da J-League, trazer esse conteúdo do futebol japonês de uma forma mais leve, assim, por assim dizer, para os ouvintes, né? Exatamente, é porque assim, a gente sempre até falou, né? Pô, se a galera que quer realmente saber o resultado logo de começo, eles vão atrás do site para saber como funciona. Mas, pelo Hinomaru, a gente mantém o assunto firme, né? Um assunto vivo, né? Sobre a rodada, que hoje é engraçado, né? A galera gosta de falar muito de futebol, mas o assunto futebol meio que ele tem uma data de validade muito curta, né? A galera fala hoje sobre futebol e amanhã não fala mais, né? Então o Hinomaru é uma forma de lembrar vocês, né? Como foi a rodada passada, manter ainda vivo, né? Para deixar mais fresco na memória os melhores acontecimentos, as coisas mais importantes que aconteceu na última rodada, e a gente sempre traz alguma coisa além da informação básica, o resultado, quanto que foi, quem jogou mais. Então, assim, é até sempre um bate-papo muito informal, né? Informativo e ao mesmo tempo informal, que é o formato, né, desse Hinomaru J-League que a gente vem trazendo aqui há muitos anos para você. A gente já tentou em outros momentos fazer o Hinomaru meio que assim no final da rodada, mas como a J-League tem um fuso horário muito diferente do Japão com o Brasil, então assim, ficaria muito, muito impossível até a gente manter um podcast muito certinho, né, com o fim da rodada de J-League e logo fazer a gravação. Então às vezes, né, até por trabalho e tudo mais, acaba se tornando inviável, e esse é um formato que a gente achou interessante e vem dando certo em muitos aspectos, né? A gente sempre tenta trazer o mais rápido possível, mas às vezes acaba não dando certo para ser assim, mas a gente consegue informar vocês da melhor maneira possível. Mas todo o feedback, toda a ideia, né? A gente vive recebendo ideias, feedbacks, galera dando dicas de como a gente poderia fazer melhor o podcast, dicas de quadros, dicas de tipos de informação que poderia trazer. Então, tipo assim, tudo isso é muito útil, e a gente agradece demais todo mundo que está sempre mandando mensagem pra gente, interagindo com a gente indiretamente ou diretamente. É sempre uma coisa que me deixa muito feliz. Até porque, Elisa, olhando pelos dados do Hinomaru, né, a gente tem quase 10% do nosso público ouvinte assíduo do podcast sendo do Japão, né? Então a gente tem quase 10% do Japão, claro, a grande maioria é do Brasil, tem uma boa parte dos Estados Unidos, outros países da Europa, né, como Portugal e tudo mais, e a gente sempre gosta muito de saber da onde você está ouvindo o Hinomaru. Então, se você está ouvindo esse podcast e você nunca interagiu com a gente, por favor, mande uma mensagem, me fala de onde que você é, com certeza a gente vai comentar aqui no programa e vai agradecer todo mundo aí que escuta o nosso podcast, seja da onde for. A gente agradece
demais. Elias, uma outra coisa que eu gostaria de fazer para a galera, além, né, dos abraços aí para todo mundo, é até um assunto que a gente não conversa muito, que é essa questão de disponibilidade do podcast. Recentemente saiu uma notícia que um dos agregadores do podcast, que é muito famoso aqui no Brasil, né, que é o Google Podcast, ele vai ser descontinuado. Então, se você escuta o Renomaru Podcast ou outros podcasts pelo Google Podcast, já estou avisando que ele já foi informado, né, até publicamente, que ele vai parar de funcionar até em junho ou julho de 2024, e a partir desse momento a gente deixa de ter um local onde fica o Renomaru Podcast, e aí isso me trouxe um insight, né, para a gente conversar sobre algumas coisas, né. Muita gente, às vezes, procura o Renomaru em algum agregador de podcast, por exemplo, que só tem lá no Japão, que só tem em outros países, e muitas vezes a galera pode ficar com dúvida como fazer para ouvir o Renomaru em qualquer um desses agregadores de podcast, né? E eu estava até conversando com o Elias em off, que é o seguinte, eu nunca me atentei a deixar o link do feed do Renomaru nas nossas redes sociais. E para quem não acompanha muito o podcast, o que é o feed? O feed é um link, né, que automaticamente, digamos que ele é quase que o endereço, né, imaginar um CPF do Renomaru, assim, e sempre que a gente coloca um podcast no ar, a gente upa ele dentro da plataforma que hoje a nossa plataforma principal é o Spotify. E quando a gente upa ele no aplicativo, na base do Spotify, ele manda essa informação para o nosso feed, né, que é nosso endereço virtual online, e automaticamente esse feed que faz a distribuição do podcast em todos os agregadores. Então, o que a gente deixou agora? A partir de agora, dentro da página inicial do Renomaru, quando você clicar lá em Renomaru Podcast, em qualquer lugar, e vai ter aquele textinho inicial, né, Renomaru, criado em 2014, tudo mais, ali contando um pouquinho da nossa história, logo abaixo vai estar o nosso feed, que é um link, não é um arquivo que você precisa baixar, você simplesmente precisa pegar esse link, né, pegar esse endereço, copiar, e você pode colar em qualquer buscador de RSS de qualquer agregador de podcast, que automaticamente você vai estar incluindo o Renomaru ali para você ouvir no seu agregador favorito. É claro, o Renomaru está disponível em mais de 7 plataformas, né? Então, além de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public, tem em diversos, a gente tentou colocar os principais, né, agregadores possíveis que a galera mais utiliza, e entre eles era o Google Podcast, e a partir de agora não vai existir mais esse, e todo mundo que escuta algum tipo de podcast com alguma ferramenta do Google vai ter que migrar para o YouTube Music. Então o YouTube Music vai ser o novo Google Podcast. Só que por lá, para a galera conseguir ouvir o Renomaru, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abrir o YouTube Music, clicar em biblioteca, aí vai ter a opçãozinha lá de podcast, e quando vocês clicarem em podcast, vai ter adicionar podcast. E aí, quando você clicar nessa opção dentro do YouTube Music, né, de biblioteca, podcast, adicionar podcast, vai ter a opçãozinha que você pode pesquisar ou adicionar o podcast pelo feed RSS. E é nesse momento que esse link do Renomaru pode ser útil para vocês. Você vai clicar em adicionar o podcast pelo feed, vai colar esse endereço que está sempre agora na nossa base, né, de texto sobre o Renomaru, e automaticamente, quando você clicar em adicionar, o Renomaru vai ser automaticamente importado diretamente para esse agregador. Então, se qualquer outro agregador de podcast tiver essa opção de você adicionar manualmente o seu podcast favorito, que é o Renomaru, a gente espera muito que seja isso, você faz assim e você não vai ter problema em utilizar o Renomaru em qualquer lugar do mundo, Elias Fallers. É uma pena, né, que cada vez mais estão sumindo esses agregadores de podcast. Sim. Lembro que no começo, quando era uma febre, tinha mais de 20, 30 opções que você poderia escolher. Eu lembro que até muito antigamente, 10 anos atrás, a gente usava um deles que era bem rudimentar, né, que na época você não poderia nem ouvir online, né, você tinha que baixar o Renomaru para ouvir do seu computador, do seu celular, depois de baixar do programa, né, você vê como as coisas vão se modernizando, né, Tiagão? Mas também muitos dos concorrentes, por assim dizer, vão sumindo, né, aos poucos. Exato. Antigamente, a primeira versão do Renomaru era upado no ForShared, aí depois a gente passou pro SoundCloud, né? E aí a gente foi migrando de coisa para coisa. Vamos colocar no YouTube, que fica meio que universal, a facilidade de todo mundo, que é uma ferramenta que a gente usa até hoje, né? Que é o YouTube, uma das principais ferramentas nossas de divulgação do podcast, junto, né, com a podosfera no total. Mas assim, as
coisas vão mudando, algumas ferramentas vão aparecendo, outras vão meio que substituindo outras, né? Então, esse mundo de empresas dá isso. Então, assim, a maneira principal que vocês têm para sempre ter o Hinomaru em qualquer lugar é seguir o feed do Hinomaru ou, né, o site, né, do Hinomaru, que normalmente a gente deixa em todas as plataformas possíveis, né, as informações do site do Hinomaru, que é um site dentro da ferramenta do Spotify, mas basicamente como todo mundo hoje, a maioria das pessoas utilizam agregadores de podcast, normalmente a galera não entra no site, né, onde está hospedado o Hinomaru, mas sim pelo seu aplicativo. Mas a gente vai começar a deixar tudo bonitinho, o site do Hinomaru, o feed, tudo bonitinho. Se por acaso você achar que o Hinomaru tá atrasando em algum agregador, talvez seja porque o agregador tá demorando um pouco para upar o nosso podcast, então sempre você busca aí a forma mais rápida. Mas com certeza o primeiro lugar onde o Hinomaru sempre está saindo quente do forno é o Spotify, né, e o YouTube, né, que logo, assim que lança no Spotify, a gente faz a versão de vídeo para o YouTube, né, e aí depois a gente passa para os demais agregadores de maneira automática, e aí vai pingando em cada um deles. Existem uns atrasinhos, mas todos chegam. Mas se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, ele com certeza é a certeza que sempre vai estar lá, e pelo YouTube também, porque aí eu faço a upagem manualmente, transformar em vídeo, e aquele trampo todo que vocês já estão cansados de saber. E Elias, antes de a gente encerrar esse bloco de introdução, eu queria aproveitar, que eu estava até dando uma olhadinha aqui, já que a gente falou sobre ouvintes, né, queria deixar também um abraço para o Jordi Santos Lima. Ele deixou uma mensagem para a gente lá na caixa de perguntas do Spotify, né, uma ferramenta que a gente não utiliza muito, mas vira e mexe a galera manda mensagem lá e eu sempre acabo dando ok nas mensagens para elas aparecerem dentro do Spotify do Hinomaru, e ele fez uma pergunta perguntando quais são as web rádios que a gente pode recomendar para ele ver jogo. A gente sempre recomenda aqui no Brasil, né, em português, a Rádio Mirai, que também faz a cobertura aí exatamente, do C. Rodrigues da galera, faz aí a cobertura do futebol japonês, então a gente sempre recomenda a Rádio Mirai, e ele mandou um vamos cereço na sua mensagem, então ele é um cerejista, boa praça, pessoa de garbo e boa elegância. Tá bom demais ser verdade. E outra coisa, Elias, pra gente encerrar de vez, é uma coisa que é um assunto que a gente manteve em off durante um bom tempo, e a gente gostaria de pedir a opinião de vocês. Então é um assunto que a gente está bem embrionário, a gente está pensando ainda sobre isso, mas a gente gostaria de pensar, de comentar com vocês o que vocês acham da possibilidade de ter uma camiseta do Hinomaru Podcast, né? Eu e Elias do Bom Tempo, até pela comemoração de 10 anos, né, do podcast que faz esse ano, a gente pensou em fazer alguma coisa para as pessoas que tiverem interesse, obviamente. Então essa é uma forma até de a gente pegar um feedback, né, e entender o que a galera gostaria de ver, gostaria de receber, gostaria de utilizar. E a gente pensou nessa possibilidade de ter uma camiseta, né, do Hinomaru, né, uma camisa dry fit, modelinho de jogo, né, com o logo do Hinomaru, algum nome legal nas costas, o seu próprio nome, ou escrito Hinomaru, o número, né, de jogador. Então a gente pensa na possibilidade sim de fazer uma camiseta comemorativa a esses 10 anos do Hinomaru, e até uma forma de a gente vestir, né, um uniforme que a gente nunca teve, né, do nosso podcast, eu, Elias e o Bom Tempo. Então a gente está pensando de forma bem embrionária ainda, bem no começo, sobre a possibilidade de mandar confeccionar uma camiseta. A gente já gostaria de deixar isso aberto para você, público e ouvinte, que tipo de camisa, como que seria a camisa do Hinomaru que você gostaria e teria interesse, se você tiver interesse, claro, em ter esse tipo de item, que tipo de camiseta que você acharia legal a gente poder fazer. Às vezes a gente pensa em modelo de camisa dry fit de jogo, mas a galera às vezes pode achar mais legal uma camisa polo ou uma camisa normal, né? De algodãozinho, né? De algodãozinho, só com o logo do Hinomaru, mas alguma coisa muito mais alusiva a futebol do que exatamente uma camisa dry fit para jogar futebol, né? Então, tem várias opções. Eu tô pensando e pesquisando isso aos poucos, com a ajuda do Elias, obviamente, e a gente logo vai entrar num consenso, obviamente, mas se você ouvinte puder ajudar a gente, dar um feedback, dar uma opinião, talvez tirar alguma dúvida com a gente, com certeza vai ajudar muito. Então a pergunta que deixo para vocês logo nesse podcast é: você usaria uma camisa do Hinomaru? Você teria interesse em uma camisa nossa aqui do Hinomaru para você utilizar no seu dia a dia, na sua pelada com os amigos, etc? Manda mensagem pra gente, interaja com a gente em qualquer uma das redes sociais, ou propriamente no YouTube, ou lá na caixinha de perguntas do Spotify, ou mandando mensagem nas nossas redes sociais, que a gente vai gostar muito, e a gente precisa muito da opinião de vocês para a gente fazer uma
uma coisinha bem bacana ainda em 2024. Meu amigo Elias fala. Maravilha, lembrando que mês que vem, aliás, já virou mês, né? Esse mês aí nós faremos 10 anos em maio, Thiagão. 10 anos de podcast, aí da ideia do podcast, né? Porque aí pra sair demora um pouquinho mais e tudo mais, até sair perto da Copa do Mundo. Mas estamos chegando já na data que comemora, né, 10 anos da existência desse podcast, desse plano maluco que era um podcast para cobrir a Copa do Mundo 2014, e aí tá até hoje. Né? Alongou. Exatamente. Teve uma pausa, né, pós-Copa do Mundo ali, acho que até setembro, mais ou menos ali, e aí depois voltou com o fim da J-League 2014 e depois não parou mais, e aqui a gente tá há 10 anos, com, né, muitos acabaram ouvindo e não voltaram, muitos voltaram, muitos estão com a gente desde o começo, muitos conheceram a gente no meio do caminho, e todo mundo que já passou, que passa e que vai passar por esse podcast, a gente deixa aí o nosso muito obrigado. Muito obrigado, galerinha. E vamos aí continuando, porque tem muito o que conversar ainda. Mr. Thiago Cruz, antes de falarmos da 10ª, vou falar da 9ª rodada aqui com resultados bem bacaninhas. Lembrando que o jogo do Marinos com o Ressol foi adiado devido ao compromisso do Marinos na CL, né? Então esse jogo foi remarcado pro dia, vai acontecer no dia 29 de maio, no fim deste mês, né? E os outros resultados foram os seguintes: Sapporo e Hiroshima ficaram 1-1, o Kyoto perdeu em casa para o Brex por 1-0, Sagan meteu 4-2 no Kashima no grande resultado da rodada, Belmari perdeu para o Kobe em casa por 1-0, a Vispa e Júbilo ficaram 2-2, Ural 0, Gamba 1, Frontale e Verde ficaram no 0-0, para variar Verde empatando, né? Tokyo 1, Matida 2, e o Nagoya derrotou o Cerezão por 2-1, Thiagão. Uma coisa interessante dessa rodada é que, mais uma vez, o Hiroshima perdeu a possibilidade de ser líder, né? Porque empatou fora de casa contra a equipe do Console Sapporo, que é, né, atualmente o lanterna do campeonato. E foi um jogo onde o Sapporo, em muitos momentos, poderia até sair com a vitória, né? Claro, não foi melhor do que o Hiroshima, mas o Hiroshima acabou não conseguindo impor, né, o ritmo de jogo que a gente esperava, né, que a equipe do São Francisco poderia colocar. Eu até pensei, até comentei isso no último número, se não me engano, que tinha tudo até pro Hiroshima mudar e finalmente chegar na ponta do campeonato, né, acabou não acontecendo, tomou um gol muito rápido, né, a equipe do Hiroshima conseguiu empatar só lá na metade do segundo tempo e não teve maneiras de conseguir chegar nesse segundo gol. Ainda foi uma rodada 9 ainda que o líder Cereço perdeu, né, para a equipe Nagoya. Nagoya em uma crescente no campeonato, né, vem vindo de resultados muito positivos depois de um começo de ano um pouco desastroso, né, e o Matida, né, que a gente até imaginava que seria uma presa fácil, né, aí contra a equipe do FC Tokyo por questão de torcida e tudo mais, e o Matida me surpreendeu, com certeza surpreendeu Elias positivamente também, né, foi lá e venceu, né, a equipe do FC Tokyo por 2-1 e fez um jogo, se não foi maiúsculo, foi um jogo muito positivo, né, Elias? Muito físico, uma equipe que foi para frente, que foi em busca dos gols no primeiro tempo, né, aos 14, aos 25, aos 30 minutos de jogo já estava 2-1, já tinha tido 3 gols, e no segundo tempo que a gente esperava que a equipe do Matida poderia até falhar defensivamente ou cansar, não, muito pelo contrário, veio com uma organização defensiva muito interessante no segundo tempo, fechou a casinha, o FC Tokyo não teve condições de conseguir o gol de empate, e o Matida conseguiu 3 pontos assim, para ninguém colocar defeito. É um time que conseguiu crescer com o campeonato, né? É um time Sim. que acompanhando bem o campeonato, bem estruturado mesmo com o seu principal atacante fora, né? Que é o Fujio, que tá lá jogando o asiático. É um time que tá conseguindo se virar bem. É um time constante, ele que não tem medo de ninguém. A gente pensou no começo, né? Puxa, será que o Matida vai sentir a pressão de jogar J1? Será que o Matida vai aguentar alguma coisa? Tá indo pra cima, tá indo sem medo. É um time valente, nem parece que subiu da J2 pra J1, nem parece que é um estreante no campeonato, né, Tiagão? Então, é como você disse, a parte física da equipe é muito boa. Você vê que geralmente quem vem da J2 pra J1, a partir da metade do segundo tempo, os jogadores já começam a cansar, né? E é um time que se preparou bem fisicamente, consegue aguentar o embate dos 90 minutos numa tranquilidade absurda, né?
E com certeza, se conseguir se manter assim, a gente espera muito que aconteça, a equipe do Matilda vai se tornar um exemplo para as equipes que estão na segunda divisão, porque claramente o Matilda estudou, estudou esse salto entre J1 e J2 e chegou muito mais preparado do que a gente poderia imaginar. O Matilda tem em pouquíssimo, em 10 rodadas, uma maturidade de jogar a primeira divisão que a gente talvez pode dizer que a gente não viu em nenhum estreante da J-League até hoje. Então, assim, isso obviamente não é sorte, né? Porque se fosse sorte, isso teria caído por terra nas 3, 4 primeiras rodadas do campeonato. Mas isso é um trabalho aqui de organização, de trabalho técnico para você saber como jogar contra as equipes, saber como se portar contra tipos diferentes de adversário, e isso o Matilda Zero faz assim com maestria. É algo que eu nunca vi nessa qualidade de uma equipe recém-chegada, que nunca sequer conseguiu jogar a primeira divisão antes. É algo assim, é para ser estudado, é para ser usado como exemplo, porque realmente o Matilda pode ser a primeira equipe que bateu na primeira divisão e não vai gangorrar para baixo tão rápido, pelo menos é o que a gente espera, sinceramente. E é muito difícil desse time ser rebaixado, caso aconteça uma tragédia de começar a jogar mal da rodada 12 pra frente, assim, começar a perder um monte, porque tá na 10ª rodada, né, no campeonato, e já tem 19 pontos, né? Então já tem... Geralmente as equipes que são rebaixadas caem com 30, 31, sabe? Mais ou menos nessa... Então falta o quê? Se fosse para ser rebaixado, ia faltar apenas 10, 11 pontos, o time já escapa do rebaixamento, sabe? Então, já é uma temporada fantástica, já é uma temporada histórica, mesmo não tendo terminado o primeiro turno, Matilda já fez história aí na J-League justamente por isso, né? Por essa estreia foguete de Elon Musk aí do Brasil. Não, e ainda tem um detalhe interessantíssimo, né? Que o Matilda Zero na 10ª rodada da J-League é a equipe que mais venceu até agora. É a única equipe da J-League que tem 6 vitórias. Tudo bem, não é primeiro colocado porque perdeu 3. Né? E aí você tá jogando a questão da matemática contra equipes que não perdem ponto, né? Por exemplo, o Cereço tem apenas uma derrota. A equipe do Sanfrecce Hiroshima é a única equipe invicta do campeonato, que ainda não perdeu nenhuma partida, mas empatou muito, né? Empatou 6 e ganhou 4. Mas assim, o Matilda perdeu 3, empatou e ganhou 6. Mas assim, é quase inimaginável você pensar que uma equipe que recém chegou da segunda divisão tem mais vitórias do que o líder do campeonato. Né? Então, assim, essa segunda colocação ela é digna de aplausos. Né? Então, é um trabalho fenomenal. 19 pontos em 10 rodadas, isso é uma marca muito importante. Você vê equipes como o Gamba Osaka que não consegue ter essa porcentagem, né, de pontos, não tem essa porcentagem de pontos nos últimos 6 anos fáceis. Né? Então, ou equipes como o Belmari, que nos últimos 10 anos não conseguem. Exatamente, não consegue ter um bom começo, né? Então, o Sagan, Kyoto, você vê hoje o próprio Kawasaki Frontale, que tem um começo de ano muito conturbado, hoje amarga a parte de baixo da tabela. Então, assim, com certeza um trabalho que a gente espera que, se não for desmanchado, né, de uma temporada para outra, que possa ser um trabalho a médio e longo prazo que pode dar muitos frutos positivos para a equipe do Matilda. Mas a gente sabe, né, o futebol, as coisas mudam muito rápido, mas a gente deixa isso muito frisado, que em 2024 teve uma equipe que fez história nesse começo de campeonato, de um trabalho fora da curva, que com certeza é o Matilda Zero. E, Tiagão, vamos agora para a 10ª rodada, já começar com um desabafo, né? O que aconteceu com o Saporão de novo? Olha, é inacreditável, cara. Tem coisas que só acontecem com o Consadole Sapporo mesmo. A equipe vinha vencendo de 3-0, né? Chegou a abrir 2-0 ainda no primeiro tempo com a Aoki e o Kondo, né? No comecinho de segundo, a Aoki chegou até marcar gol com assistência do nosso querido Sarachat, que o Thiagão adora, né? Olha aí. Mas aí, a partir da metade ali da etapa final, começou o desastre, né? Rata diminuiu, aos 40 minutos o Fukuda fez o segundo, e aos 93 o Suzucão foi lá, empatou com direito na assistência de Akimi Barada ainda, entendeu? 3-3,
Pra fechar o caixão do Consadole Sapporo, que olha, nada tá ajudando a Corujinha essa temporada. Já são aí 10 rodadas com apenas 7 pontinhos. Venceu apenas um jogo até agora, né, Thiagão? Perdeu metade, né? Perdeu 5 aí das suas partidas e um saldo aí de gols de menos 11, né, cara? Detalhe que a equipe já vinha de 3 empates seguidos e foi lá e perdeu ainda por cima. Ainda foi lá e conseguiu mais um empate, né, cara? Tá... Que fase, cara. Que Pois fase é, aí. e esse resultado ainda foi assim, foi ruim para as duas equipes para pensar, né? Porque foi um jogão, né, para se assistir, pra galera, assim, sempre é um jogão por condição emocional com as equipes, né? Porque com certeza para Sapporo e para Shinhan Bellmare, foi um jogo que no final das contas é interessante, porque é um jogo de 6 gols, mas que não resolveu para nenhum lado, né? E por ter começado tão bem a partida, ganhado terreno, feito gol, tudo mais, depois cedido o empate, você percebe como que tá o problema na parte defensiva. E ainda, tem muita gente que fala assim, mas o importante do futebol ainda é fazer gols, né? Quanto mais gols você faz, menos você tem que se preocupar com a defesa, porque só se preocupa com a defesa quem não consegue fazer gols, né? Então você vê aí, né, o Sapporo, talvez a primeira partida do ano que ele consegue fazer 3 gols na minha partida, provavelmente foi essa primeira partida que consegue ter tantos gols assim, e basicamente com a chance de poder aumentar, talvez com essa vitória, né, iria para 9 pontos e sairia do rebaixamento pelo menos para dar um respiro de uma rodada para outra, e acabou não conseguindo. O Shonan também vem numa temporada muito complicada, a própria equipe do Saganto Sul também, são todas as equipes que a gente já imaginava que teriam problemas, né? Então, assim, a zona de rebaixamento já vai meio que desenrolando aos poucos, como a gente imaginava, né? Com as equipes com mais para se defender, tendo esse problema, né? E não é por menos que as três piores defesas do campeonato são os últimos 3 colocados, né? Sagan já tomou 19, Shonan tomou 20 gols, Hokkaido Sapporo tomou 20 gols na temporada toda até agora, e a pior defesa, né? Só fez 9, tomou 20, então tem um déficit de menos 11, como Elias falou, e as coisas vão complicando porque os confrontos diretos ninguém está sobressaindo, e aí quando eles saem para jogar fora, as coisas acabam não funcionando. E a próxima rodada de J-League, todo mundo ali da parte de baixo da tabela tem jogos dificílimos, né? Sapporo vai jogar fora de casa contra o Cereço Osaka, que tem que vencer a partida para conseguir se manter na primeira colocação. A equipe do Shonan vai enfrentar também fora de Kashima Antlers, né, e ainda o Saganto Sul vai fazer uma confronto direto contra a equipe do Verde, que assim tá um pouquinho melhorou, saiu da zona de abaixamento, mas ainda tem muito para remar para poder respirar com tranquilidade, né? A equipe do Verde também tem que continuar pontuando para se manter cada vez mais longe da zona de rebaixamento. O Verde que é o rei de empate, né, Thiago? Empatou de novo, empatou com a Vispinha em 0x0 em casa, lá, pra vocês terem uma ideia. O Verde Tóquio, galerinha, em 10 partidas, empatou 7, perdeu 2 e ganhou 1, né? Então, tá com seus 10 pontinhos aí. Tá aí 5 jogos invicto, mas esses 5 ou 4 empates seguidos, né? Pelo menos parou de tomar gol, né? Os últimos 2 empates foram 2 empates em 0x0, né? E incrivelmente, né? A equipe a Vispa Fukuoka e Verde Tóquio são as equipes que mais tiveram empates seguidos, né? As duas empataram as últimas 4, né? Então, são 2 equipes aí que realmente lutam muito, né? Para conseguir sua pontuação. Nenhum deles tem vida fácil, mas estou em busca aí de voltar a fazer as pazes com a vitória, mas eu ainda acho que na pior das hipóteses, dentro de uma J-League né, que agora cai 3, o importante é sempre pontuar toda a rodada, né? Porque pelo menos um ponto você acaba conseguindo, às vezes, se livrar de um rebaixamento. É verdade, às vezes aquele um pontinho ali que você conseguiu empatar fora de casa salva teu pescoço, né? Salva o ano. Exatamente. Thiagão, e o nosso querido Matida, não sempre dá para ganhar, né? Então, mais uma vez, a equipe do Matida perdeu, mas fora de casa, né? Um jogo muito bom ali entre Júbilo, Iwata e Matida. O Júbilo foi superior, venceu por 2x0 com o gol do Matsubara no segundo tempo. E o Germain de pênalti, eu adoro o Germain, né, cara?
Gosto muito de Germano. Super. O Júbilo venceu, deu aquela famosa respirada, né? A equipe tava com 10 pontinhos ali perto da zona do rebaixamento. Com a vitória subiu para 12º. Tem aí agora seus 13 pontinhos, né? E o Matida deu sorte porque o Hiroshima empatou de novo na rodada, né? Para variar. O Hiroshima deu aquela vacilada de novo, então a equipe do Matida continua na segunda colocação com seus 19 pontinhos. Né? A única diferença é que o Cerezo, o Thiago vai falar aí, o Cerezo tem um saldo de gol aí maior que o do Matida, né? Então tá na liderança. E o Hiroshima com esse empate aí em 2-2 com o Frontal, ele continua estacionado ali na terceira colocação. E aquela velha história, né, cara? O Hiroshima é um time incrível porque quando a gente pensa que os caras vão estourar de vez, eles dão aquela empacada. E quando a gente pensa que a equipe vai afundar, não vai dar, eles vão lá e deslancham, né? Por exemplo, nesse jogo aí, o Hiroshima chegou a estar na frente, né, com o Ohashi, tomou a viradinha ali do Frontal no segundo tempo, e no finalzinho do jogo conseguiu buscar o empate, né? Então, é o Hiroshima sendo o Hiroshima, né? E o Júbilo, até na minha opinião, surpreendeu. Achei que não ia conseguir vencer a equipe do Matida, que é bem organizadinha, né, Tiagão? Mas conseguiu aí jogar nos erros da equipe visitante e saiu com uma boa vitória. Não, com certeza. Vencer a equipe que chega a ser um pouco da sensação nunca é um resultado ruim, né? A equipe do Júbilo também é uma equipe que claramente você vê isso nas redes sociais. Claro, falando assim, questão de torcedor. O torcedor quer de qualquer maneira se manter na primeira divisão. Sabe que a situação do Júbilo também não é a melhor possível. A equipe do Júbilo é uma equipe que ainda tem dificuldade de ter prioridade no mercado. É uma equipe que, para manter esses jogadores que esta temporada é um destaque, vai ter que se rebolar um pouco, viu? Porque o Júbilo tem um histórico recente de perder bons jogadores com uma velocidade muito grande. Então, se organizar financeiramente, eliminar o risco de rebaixamento como a primeira prioridade, é uma maneira de você já pensar logo no planejamento para 25, 26. Então, o Júbilo com certeza é uma equipe que não quer voltar para a segunda divisão e precisa se organizar, precisa ter esse respiro, né, para conseguir trabalhar melhor e conseguir organizar os melhores contratos, porque o Júbilo tem sim uma necessidade de ser uma equipe melhor nessa parte de contratos, porque não adianta muito fazer 24 muito bem e 25 todo mundo debandar, né? O próprio Germain, etc e tal. Mas a equipe do Júbilo vem melhorando. Eu acho que o melhor futebol do Jubiluata também, eu ainda acho, até comentei isso nos podcasts, o Jubiluata é uma equipe que o melhor futebol a gente não viu ainda. E tá melhorando. Essa questão do Rio Germain ser o artilheiro talvez é uma coisa que mude de acordo com o campeonato, mas ainda é uma equipe que tem pontos positivos. Não é uma excelência, né, de organização técnica como é o Matida aí como um exemplo brilhante que ninguém imaginava, mas é uma equipe que vem melhorando, e tanto o Verde quanto o Jubiluata são equipes que vem melhorando muito a cada rodada, cada um com o seu determinado problema. E esse jogo que deu empate entre o Sanfrecce Hiroshima e o Frontale era um jogo do desespero para a equipe do Frontale, né? E já começou tomando gol, né? No primeiro tempo estava 1-0 para a equipe do Sanfrecce Hiroshima, e você percebia que já tinha um ar diferente nessa partida quando eu assisti, que era um ar de nervosismo, né? Porque a equipe do Sanfrecce Hiroshima abriu com a pontuação de rebaixamento, né? Abriu com 8 pontos nessa rodada. E esse um ponto foi muito importante, a equipe foi atrás, o Kobayashi, Yanaga, foram dois jogadores que buscaram muito um poder ali de uma ofensiva no segundo tempo, né? Tanto que o Kobayashi fez o gol de empate e o Yanaga fez o passe ali pro Yamada fazer o gol da virada aos 74, mas o Kata acabou empatando novamente, até porque o Frontale jogou bem em certos momentos, mas ainda é uma equipe que volta a ter problemas na organização técnica, mesmo quando não joga muito bem, uma equipe que às vezes toma alguns sustos que não tinha muita necessidade, e nesse momento que o Sanfrecce Hiroshima começou a engolir novamente o jogo, né? Então foi um jogo bem igual, mas o Sanfrecce Hiroshima obviamente é um pouco mais organizado hoje, e tinha tudo até para sair com a vitória. Mas o Sanfrecce Hiroshima também é aquela equipe que está em terceiro lugar, Elias, pelo que a gente falou sobre a parte de baixo, né? Uma equipe que está sempre pontuando, né? Ainda não é o único invicto, vem de 3 empates seguidos, beleza, mas continua empatando, né? Diferente do Matida que já perdeu 3, né? Nas últimas 5 rodadas perdeu 3, né? A equipe do Cerezo
Cereço, né? Teve 2 vitórias consecutivas, mas dessa rodada também saiu um empate que eu vou comentar daqui a pouco, mas na última rodada perdeu pro Nagoya, né? Então tá todo mundo oscilando enquanto o Sunfish tá só pontuando. E uma hora, quando vir os 3 pontos e a galera de cima vacilar, o Hiroshima com certeza vai ser o novo líder, se assim as coisas continuarem. Maravilha, Tiagão. Aproveita que você deu a deixa aí. Já fala do nosso querido Cereço Oscar aí, que tá indo bem. Esse jogo teve uma coisa que eu achei bem interessante, aliás, que foi o jogo da pressão. A pressão que eu falo é a pressão de linhas ofensivas, porque teve 2 gols que foram realmente, eles surgiram de pressão, né? Na verdade, 3 dos 4 gols foram gols com uma certa que a pressão acabou solucionando. Primeiro, o gol do Mizunuma, onde ele foi uma jogada que a equipe do Marinos veio com muita velocidade. O jogo começou muito pró-Marinos. O Marinos começou muito bem. Lá, mais ou menos aos 10 minutos, o Cereço começou a dar uma respirada melhor e conseguiu se organizar mais na parte do meio campo e começar a pressionar, né, como se fosse um cabo de guerra, né, começou a puxar muito pro lado do Marinos no comecinho, depois o Cereço conseguiu meio que se organizar. E ainda teve ali um ataque do Marinos, que o Ienaka saiu, né, meio que na cara do gol. Ele teve a bola roubada, né, se me engano foi até pelo Funaki ali, que ele conseguiu retomar a bola do jogador do Marinos, mas ele demorou para dar o chute, e aí veio aquele bloco de pressão em cima dele, né? Ele teve a bola perdida dentro da área do Cereço, e aí veio o cruzamento, que veio a bola que chegou no Elber, cruzou, e o Mizuno fez o primeiro gol. Então foi um gol de pressão. O gol de empate do Cereço já poderia sair um pouco mais fácil, né? Porque teve um pênalti ali do goleiro do Marinos, né? O William Pop, que eu vou cansar de falar que acho que não é goleiro, que deveria ser goleiro no meio da equipe do Marinos, fez um pênalti, acabou tomando ali o cartão amarelo, mas o Léo Ceará acabou, que é o atacante principal da equipe do Cereço, acabou tirando demais a bola, acabou errando o pênalti, mas logo depois o Léo Ceará conseguiu o gol de empate, entre mais um gol, que é onde veio o ataque do Cereço, veio com muita velocidade, pegou a bola ali, o Tanaka conseguiu fazer o cruzamento, e o Léo Ceará conseguiu fazer o seu gol, e o gol, né, da equipe do Marinos, o segundo gol veio só aos 9 minutos, né, com o Sakakibara, que foi mais um momento ali que a equipe do Marinos fez uma blitz na parte defensiva do Cereço, conseguiu esse poder de dar um pouco de medo, né, na equipe do Cereço. Então eles começaram a se afobar para tirar a bola, acabou dando um escanteio que o Mizunuma acabou cruzando, bagunça dentro da área, sobrou ali pro Sakakibara e ele acabou fazendo o gol ali de virada, né, novamente da equipe do Marinos, e eu imaginava que assim que acabaria o jogo, até que o Lucas Fernandes bate uma falta cruzada para dentro da área, todo mundo acaba esquecendo de marcar direito o Léo Ceará, que conseguiu estar livre e fazer o gol de empate. Então assim, se redimiu 2 vezes, né? Poderia ter saído com o hat-trick se tivesse feito o gol do pênalti, mas ainda o Léo Ceará é um jogador muito versátil, mostra que é um jogador muito acertado com esse esquema tático da equipe do Cereço, que depende muito do Léo Ceará, e ele vem funcionando ainda bem, né, para a equipe do Cereço. Enquanto isso, você percebe que a equipe do Marinos ainda é uma equipe do muito coletivo, né? Por mais de ter Mizunuma como jogador muito importante, Elber, né, como Anderson Lopes, que acabou entrando no lugar do Ienaka na segunda etapa, mas ainda ser uma equipe muito do coletivo, né? Que depende, claro, também desse trio ofensivo, né? Que é incrível, né? Que é Elber, Anderson Lopes e Mizunuma, que se os 3 estiverem no seu melhor dia, eu acho muito difícil ganhar esse Marinos, mas mesmo assim, a equipe do Cereço também tem lá o seu estilo de jogo. Foi um bom jogo, onde as equipes aí conseguiram sair com empate, acho que foi um resultado justo, no final das contas. Cereço e Marinos foi um bom jogo nessa rodada. E o querido parente de Mr. Thiago Cruz, mais uma vez, pelo jeito agora desencantou de vez, né, Thiago? Nosso querido Thiago Santana e Asui deram os números aí da vitória do Ural pelo placar de 2-1 no Nagoya, né? Lembrando que no finalzinho o Izumi diminuiu para a equipe visitante e o Ural venceu. E também ficamos felizes que o Patrick entrou nessa partida, né? O Patrick estava sendo poupado ali nos últimos jogos, foi lá e entrou na etapa final também. Thiago Santana e Patrick, a dupla dinâmica aí do Brasil na G-League, entrando em campo nessa rodada. E uma coisa interessante dessa partida, Elias, é o quanto o Thiago Santana
ele parecido com o Léo Ceará, com aquele homem de referência no ataque, mas o Thiago Santana é um cara que ainda não tá fazendo as partidas que eu imaginava que ele faria, tudo bem, todo mundo esperava que ele seria o homem-gol, né? Não Mas o Thiago... deslanchou 100% ainda, Exatamente, né? mas ele tem, ele tem uma posição dentro de campo que ele é um jogador alto, né, ele é um cara que chama muita atenção, ele é o maior destaque, né, de nome que foi contratado pela equipe do Urawa para essa questão de centroavante, mas ele já fez 4 gols em 10 jogos, né, então ele já tá naquela média mais ou menos que ele tinha jogando até pelo futebol português ali, uma média de 10 gols, de 4 gols em 10 jogos, então é um jogador ainda muito sólido, né, na sua pontuação. E, claro, não comparado, por exemplo, aos 13 gols que ele fez na temporada passada pela equipe dos times do S Pulse, né? A melhor temporada dele foi ainda 22, que ele fez 14 gols em 27 jogos, mas assim, é um jogador que vai fazer muito gol ainda nessa temporada. Mas uma coisa interessante que tá aparecendo nessa partida, Elias, é que a equipe do Urawa utiliza o Thiago Santana como aquele cara que vai chamar a atenção, e o Thiago Santana consegue distribuir a bola muito bem, né? Tanto que teve um dos gols da equipe do Urawa que a bola veio pro Thiago Santana, ele faz o desvio de cabeça, ele chama toda, né? Segunda foi até pro gol do Yasui, ele chama toda a atenção para ele, desvia a bola e aí dali sai o lance, que sai o gol da equipe do Urawa Reds. Então é um jogador que ele faz o pivô, né, que ele chama atenção, que ele parte pro drible quando é necessário, é um cara que busca o drible de corpo, que usa a parte física a seu favor. Então, assim, é um centroavante que é muito versátil dentro do padrão japonês, e isso eu acho que foi acertado, isso é muito acertado pela equipe do Urawa aí. E o segundo gol, né, que foi o próprio gol de pênalti do Thiago Santana, que foi até um pênalti um pouco duvidoso, a equipe do Nagoya meio que reclamou ali que no final a carga em cima do Maeda nem foi tão forte, mas no final das contas o pênalti foi dado, e aí o Thiago Santana conseguiu ampliar, e aí ficou muito difícil, né? O Nagoya ainda não é uma equipe que consegue reverter resultados com tanta facilidade assim, teve lá suas dificuldades, mas ainda conseguiu sair com o placar mínimo, né? Saiu com 2-1 no final do jogo ali, ainda com o gol do Izumi, e foi um placar interessante. O Urawa Reds, quem sabe, Elias, volta a buscar alguma coisa da J-League, né? Nesses últimos 6, 7 meses, o Urawa tá meio, parece que em marcha lenta na J-League, porque tá sempre preocupado com outros campeonatos, parece, né? Tá sempre dividido, né? Mas parece que como esse ano ele tá, por enquanto, tá com esse foco aí na J-League, né, Thiagão? Então parece que ele tá de corpo inteiro aí nessa temporada. Vamos ver se vai ser precisa, diferente. né? Claro. Precisa recuperar a boa forma, porque é a maior torcida do Japão, né? Então, exato, né? O ano passado já terminou numa qualificação que talvez não é o normal, né? Que se esperava da equipe do Urawa Reds, né? Que esperava estar sempre ali no topo da tabela, mas um ano é longo. Eu espero muito ver o Urawa chegando nesse bolo de 5, 6 primeiros colocados para transformar o campeonato em algo mais interessante, e quando o Thiago Santana começar a realmente deslanchar de fazer gols, acho que pode ser sim uma equipe aí a ficar bastante de olho. Uhum. E sabe quem tem que ficar de olho também, Thiagão? O famoso vai e volta, né? Nosso gangorrinha, que é o Kashima, né? O Kashima conseguiu aí uma boa vitória fora de casa, né? Abriu o placar com o Nakama, cedeu empate pro Gamba no primeiro tempo, mas na etapa final, o nono lá com assistência do Suzuki foi lá e venceu, né? O Kashima, que tá naquela velha história, né? O Kashima agora no momento tá na 5ª colocação, mas tá no perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Uma rodada ganha, outra perde, uma rodada ganha, outra perde. Então, nisso aí já são 5 vitórias do campeonato, 4 empates e uma derrota, né? Tá ali na 5ª colocação com 16. Se você for ver, pela reclamação que o povo tava tendo ali no começo do campeonato, que o time tava meia boca, agora não dá para reclamar tanto assim, porque só tá 3 pontinhos da liderança, né? Então, o Kashima, ele tá dando aquelas acordar, claro que não tá implacável, não tá naquele ritmo acelerado e matador que a gente sabe, mas tá ali, né? Tá de butuca pros líderes. Parece que às vezes o problema do Kashima é que ele consegue se impor muito mais contra as equipes maiores, né? Ou digamos que os adversários diretos, equipes com mais torcida e tudo mais. E aí um jogo que normalmente é um jogo
relativamente mais fácil, o Kashima ele tem dificuldades, né? Como por exemplo na última rodada, o destaque que a gente tem, não teve tempo, não vai ter tempo de falar muito, né? Mas o último jogo que o Sagan Tosu venceu o Kashima por 4-2 é um baita de um resultado para a equipe do Sagan Tosu, né? E o Kashima teve ali um blackout, né? E aí, se você voltar 4 rodadas atrás, o Aviso perdeu de 1-0 para a equipe do Aviso Fukuoka, né? Então, assim, são pontos que no final das contas é isso que tira do sério o torcedor do Kashima Antlers, né? Talvez a sorte, né, que não é sorte, isso obviamente não é exatamente isso que eu vou falar, mas se a gente for brincar um pouquinho com a sorte, é que depois de uma derrota horrível contra a equipe do Sagan Tosu, vem o Gamba Osaka, né, que é a mãe da equipe do Kashima, né, para dar uma vitória, né, para a equipe. Esse jogo foi interessante por 2 aspectos. Primeiro que é um jogo onde todos os gols teve pedido de VAR. Todos, os 3 gols. O gol do Nakama, que saiu, cara, inacreditavelmente de um lançamento do Tinen, que eu nunca vi na vida fazer isso, né, quando tava jogando, era jogador do frontal, ele deu um puta de um lançamento nas costas da zaga, por que nas costas da zaga, né, porque o Gamba tentou uma linha de impedimento, mas é o Gamba Osaka. É claro que a linha vai ser meio burra e eles vão errar a linha de impedimento, errou o gol do Kashima aos 27. O gol do Sakamoto ali, pra mim, foi a importância desse gol do Gamba foi que o Elton, né, que é esse jogador que chegou agora para a equipe do Gamba Osaka em 24, ele que estava jogando no futebol da Bulgária e tudo mais, ele pegou uma bola que basicamente quase saiu, ele tomou o contato, ele caiu dentro da área, ele levantou rapidamente, conseguiu o cruzamento baixo, e o Sakamoto foi lá e empatou o jogo. E isso, em 10 ligas, 7 o cara ia pedir pênalti, né? O cara ia ficar no chão rolando, pedindo pênalti, não. O cara caiu, já levantou, até aproveitou um pouco da inércia de cair para já se retomar a bola e tentar o lançamento. E para mim, só por esse motivo, o Elton para mim já tinha que ser titular absoluto no Gamba pelas próximas rodadas. Mas mesmo assim, o Kashima foi melhor, né? E aí depois teve o gol do Nono ali, do Tokutsu que você falou. Também teve a mini interdição, a intervenção do VAR para ver se não tinha impedimento. Inicialmente tinha a ideia de impedimento, mas também não estava. Então o Kashima manteve a hegemonia, né, na casa do Gamba Osaka. E aí, Elias, por que o Hiromaru é interessante você ouvir mesmo depois da rodada? Porque aqui nós traz informação, Elias. Você tem noção essa ideia de o quanto o Gamba é freguês da equipe do Kashima? Não tá no gibi, cara. A gente fica zoando que o Suitão é o estádio amaldiçoado, que o Gamba até o ano passado venceu a equipe do Kashima e meio que venceu um pouco, né, quebrou, né, essa mística, né, de ser o estado amaldiçoado, de não conseguir ganhar do Kashima dentro da sua própria casa. E nesse jogo ainda no ano passado, foi até aquele comecinho de ano que o Gamba vence a equipe do Kashima Antlers, estava numa crescente no campeonato, estava ganhando 3, 4 partidas consecutivas e meio que começou a tentar dar uma respiradinha para sair da zona de rebaixamento. E só que o Gamba venceu o Kashima em 23 dentro de casa, mas se a gente for ver o histórico total de jogos no Suitão, o Gamba, ele é muito freguês da equipe do Kashima. Eu fui até ver que de 2026 para cá, Elias, foram 10 jogos em mando de campo do Gamba Osaka. Desses 10 jogos, o Gamba só venceu 2 vezes. Essa vitória, né, do mês 6 de 23, que foi 2-1, e uma vitória em cima do Kashima em 2020, mês 10 de 2020, por 2-0. Fora isso, o Kashima venceu 6 vezes em confrontos, né, contra o Gamba jogando em Suíta, né, e apenas 2 empates. Então o Gamba é sim muito freguês do Kashima. Aí eu fui ver todo o histórico das últimas 20 partidas, né, entre 2026 para cá, né, 2016 até o presente momento, o Gamba e Kashima fizeram 20 jogos, né, contando todas as competições, obviamente, e dessas 20 partidas o Gamba tem, pasme, 3 vitórias, tem 5 empates e o Kashima venceu 12 vezes o Gamba Osaka. Então, assim, o Gamba é muito, mas muito de um freguês mais recente, né, da equipe contra a equipe do Kashima Antlers. E só mais uma informação, para você não pensar, meu Deus, o Gamba nunca consegue ganhar do Kashima, não. O passado mais presente entre esses confrontos é uma supremacia gigante da equipe do Kashima. Mas no total, é um confronto até bem equilibrado, né? No total, as duas equipes têm na sua história 57 jogos oficiais, sendo que dessas 57 partidas oficiais, o Kashima, obviamente, ganhou mais, ganhou 26 vezes,
O Gamba tem 18 vitórias e entre Kashima e Gamba Osaka em toda a sua história recente, toda a sua história, né, desde o início da J-League, foram 13 empates. Então, assim, o Kashima sim, uma equipe que normalmente vence o Gamba Osaka, né, mas 26-18, até que tá um embate meio legal. Mas desses últimos 2016 para cá, só dá Kashima, e sempre que vai jogar contra o Gamba, obviamente que a grande chance de vitória é muito grande. É o famoso até que tá bom, né? Até que tá bom, né? Até porque o Gamba Osaka, sinceramente, se você colocar homem a homem contra as principais equipes do Japão, o Gamba tem lá, sim, suas dificuldades, porque ainda é um elenco que tá eternamente em construção. Eu quero saber quando é que esse elenco do Gamba vai ter uma ideia de trabalho a longo prazo, né? Porque agora, nos últimos 3 anos, o Gamba parece que busca jogadores no mercado, busca opções que aparecerem, mas não tem ainda aquela ideia de jogo, né, para se organizar. Tem gente que acha que isso é um pouco absurdo, que o Gamba tem uma filosofia de futebol que como sai um pouco desse aspecto japonês, a galera não gosta muito, e aí a galera pega no pé, mas a grande verdade é que eu não vejo um bom trabalho do Gamba há pelo menos uns 7 anos aí. Por aí mesmo. Bom, Thiagão, só repassando aqui o que a gente não falou ainda nos outros jogos, o Albirex perdeu em casa pro Tokyo por 3-1, né? O Kyoto surpreendeu e bateu o seu Kobe lá no NAC Stage por 1-0. Olha só que Kyoto. Olha aí, caramba. Que coisa, hein? A equipe do Rei Sol empatou, para variar, né? Empatou com o Sagantoso em 1-1, né? E como a gente frisou aquela hora, o Cereço e o Marinos ficaram no 2-2. Acho que agora não falta aí mais nenhum resultado pra gente comentar. Sobre a classificação no momento, o Cereço é o líder com 19 pontos. Em segundo tem aí o Matilda com 19 equipes que jogam a CL. Na B-zona da CL nesse momento, em terceiro, o Hiroshima com 18, né? Quem tá caindo, galerinha? Sagatoso, 18º, 8 pontos. Shonan Belmare, 19º com 7. E na lanterninha, com o Sadoli Sapporo com 7 pontinhos. O artilheiro é o amigão, o melhor amigo do Thiagão, Germain do Júbilo, com 10 golzinhos. Desses 10, 4 pênalti, hein, Thiagão? E se continuar assim, eu vou meter a faixa no cabelo e o cabelinho do Rio Germain até o final do ano. Quero ver. Pra quem não sabe, o Thiagão já fez o cosplay de Musashi Suzuki, né? Então, quem sabe ele não faz o do Germain agora, né? Exatamente. Ai, recordar é viver. Pra quem não sabe, esse meme eu vou contar pra vocês. Esse meme aí do Thiagão do Musashi Henrique Cruz começou lá no PES 2020, onde você podia pegar avatares de qualquer jogador ali e montar seu avatarzinho bonitinho. Você importava, né? Você podia importar fácil, né? Pra um jogador recém-criado, né? Eu fui lá, fiz do Nakata, tudo bonitinho, tudo caprichado, né? Ridezão. O Thiagão foi lá e colocou o Musashi Suzuki pra ele. Não, e aí quando eu fui jogar Rumo Estrelado, o que eu fiz? Eu fui lá, coloquei meu nome, né? Meu tamanho e tal, não sei o que, mas aí na hora de fazer a face, eu fui lá e importei a do Suzuki pra mim, porque é isso. É meu avatar no futebol, feito sob medida. Ai, ninguém merece. Exatamente. Ai, galerinha, passando aqui pra J2 agora, vamos falar de coisas felizes. Tivemos aqui a 12ª rodada com os seguintes resultadinhos. O Jeff United venceu o clássico, Thiagão, por 2-0, venceu fora de casa ainda, hein? Fudieda ganhou do Mito Hollyhock por 3-2 fora de casa também. Nagasaki fora de casa bateu o Osasco por 2-1. Ehime bateu o Kofu por 2-1, né? O Fadiano Kayama no embate dos líderes perdeu em casa para o Shimizu por 1-0. O Kumamoto perdeu mais uma, dessa vez para o Oita 2-1. Blobitz foi atropelado pelo Kohaminha por 2-0 no clássico Fallers. Tochigi 0 e Iwaki 1. Tokushima 2, Monterio 1. E o Kagoshima perdeu por Renofa e Yamaguchi pelo placar de 1-0. Com os resultados, o que está acontecendo no momento, galerinha? Líder é o Shimizu ainda com 28 pontos. Olha só, em 12 rodadas a equipe tem 9 vitórias, 1 empate, apenas 2 derrotas, né? Já são aí 6 jogos de invencibilidade, né? São aí 5 vitórias e 1 empate.
O Nagasaki tá na segunda colocação com 27, com 5 vitórias consecutivas aí, né? Fechando as equipes que sobem direto. Aí o pessoal do playoff, né? Fadiano Okayama em terceiro com 22, Yokohaminha com 21 pontinhos em quarto, Iwaki em quinto com 19 e o Renault Yamaguchi fecha aí pelotão com 18, né? Tiagão, quem tá caindo no momento? Tokushima 18º com 11, Fujieda em 19º com 11 também, e o Zaspa com 6, né? O artilheiro da competição, Matheus Jesus, do Nagasaki com 7, empatado com o Edgar Júnior, do Nagasaki também, né? Com 7 golzinhos. Pelo jeito, a visita do Thiago Bom Tempo aí zicou de vez o Fujieda, hein? Tá difícil da equipe sair desse buraco, cara. Mesmo vencendo essa rodada, realmente, ainda o buraco é muito embaixo. Eu queria dar 2 pitacos rapidamente sobre o J2, que é o seguinte, eu ouvi o jogo da rodada passada entre Jeff United e Blaubitz, aqui, né? Cara, e assim, meu Deus, que jogo, assim, medonho do Jeff que eu vi contra o Blaubitz. O Blaubitz ganhou 2-1 e o Jeff, olha... O Jeff tá muito longe, galera, de subir divisão de novo. O que eu vi, beleza, venceu essa rodada, legal, venceu uma equipe do Vegato Sendai, um bom resultado, mas o jogo contra o Blaubitz aqui me deixou assim triste em ver a equipe do Jeff. E eu assisti nessa rodada, Elias, a vitória do Shimizu, né, contra a equipe do Fageno Okayama. O Fageno perdeu de 1-0, poderia ser 2, o Carlinhos perdeu um pênalti e o gol da vitória foi do Kitazawa, né? Kitagawa. E o Kitagawa fez o gol ali e tal. Eu lembro que ele chamava o Kitagawa de... Como é que se chamava ele? Você dava um nome... Tinha um cara meio de louco, né? O Kitagawa, né? Chuck, o boneco assassino. Exatamente, a camisa de Chuck, aquele sorrisinho... Aquele da noiva do Chuck, né? Que ele aparece com a cara toda estourada lá, com os dentinhos pra fora, né? Kitagawa tem essa cara meio de maluco. E ele fez o gol da vitória ali e tal. Mas assim... tudo bem, eu acho que dá pra dizer que dá pra ter uma noção que o Fageno Okayama tá jogando no seu limite. Não dá pra imaginar que esse Fageno Okayama lute diretamente pelo campeonato. E aí, claro, a chance do playoff acaba ficando um pouquinho maior. Mas assim, foi uma equipe que tenta a todo momento cobrir as próprias falhas, né? Então, assim, você vê muito um sistema defensivo que tem ajuda da galera do meio campo, obviamente, é uma equipe que se converte dentro de campo, é uma equipe que tenta fazer transições rápidas quando é necessário, não é uma equipe tão boba, né? Ainda assim, tá longe de ser uma equipe que tem condições de lutar diretamente pelo título, mas não fez assim de todo horrível, não. Até pensei, vamos ver aí, quem sabe o Fageno Okayama consegue fazer o primeiro gol e jogar toda a responsabilidade para a equipe do Shimizu, mas o que eu vi foi uma equipe organizada, claro, que tem lá suas limitações, veio de um resultado muito interessante, que foi uma vitória em cima do Kumamoto do Elias, né, que também é uma mãe também na segunda divisão. E... Tá uma avó já passou de mãe pra avó. Exatamente, a avó no futebol japonês aí na segunda divisão, mas deu para ter uma noçãozinha da diferença, né, entre a equipe que luta diretamente pelo título e uma equipe que meio que tem que depender um pouquinho de alguns resultados, de uma equipe jogando em um mau dia para conseguir ser uma surpresa. Mas gostei de ver que o Fageno Okayama tem a oferecer, e a minha tristeza fica porque essa vitória do Jeff, depois do que eu vi contra o Blaubitz, assim, não dá para se animar em nada. O Jeff tem que ficar na J-League pelo menos mais 2, 3 temporadas para reformular essa equipe, trazer dinheiro de onde não tem, porque realmente não tem de onde fazer milagre, porque realmente é um futebol muito, mas muito de segunda divisão e muito longe de primeira divisão. Muito pobre, né? Muito, infelizmente. Falo isso com muita dor no coração. O verde é nada de braçada em cima desse Jeff atual. Que teu famoso que tristeza, né, tio? Exatamente. Vamos pra J3, Elias Fallers. Vamos, J3. J3, J3. J3. Tiagão, eu vou começar com um resultado já da Rebenta Prega, né, que aconteceu, que repercutiu aí durante a semana. Simplesmente os 9-0 Pai amado do Fukushima para cima do Grula Morioka, né? Talvez esse aí tenha sido o resultado mais impressionante na J3 aí nos últimos anos. Foi um massacre, né? Um banho de bola. E isso que a equipe do Fukushima
nem tá lá aquelas coisas, né? Não tá na parte de cima da tabela. Imagina se pegasse um Omiya da vida, né? Bom, o Nagano, os outros resultados, Nagano, parceiro, bateu por 3-2 o Gravanski Itachu. Chupa E Elias. Mabari... Oi? Chupa Elias. Ah, vai ferrar. Calma, Tora vai chegar ainda. Não se preocupe que Tora vai chegar ainda. E Mabari 1, Omiya 4, e eu preocupado, né? Se aconteceu alguma coisa, cara, mano, tomar sua cura. Eu com Omiya 1, Nara Club 1, Sekibahara 1, Sagamihara 1. Gainari Totore 2, Ryukyu 1, Matsumoto Yamaga 3, Katare Toyama 1, Suegen Gifu ficaram no 0x0, Kamatamare 1, Fanraure 1 e Osaka 2, Azul Claro no Mazo 2. Aliás, o meu querido amigo lá, o Rodrigo Seger, ele perguntou pra mim, mas por que diabos o nome do time é Azul Claro no Mazo, né? Do nada os caras metem lá um português, né? Eu falei, até preciso mandar o link pra ele, que a gente fez os especiais de clubes da J-League, né, Tiagão? Fizemos isso. aí lá atrás, né? Lá atrás da J1, J2, J3 e toda essa galerinha aí. Eu vou mandar o link pra ele explicando tudo direitinho, até pra dar uma audiência a mais pra nós, né? Eu não vou dar mamão com açúcar pra ele, senão não vou explicar aqui não. Procura lá que existe uma explicaçãozinha, tem uma explicaçãozinha, tudo tem uma explicaçãozinha. Algumas você meio que tem que fazer uma forçação de barra pra entender, mas tem uma explicação. Mas então, já dando em direto pra galerinha, acessem lá as playlists do nosso podcast, veja lá as coisas antigas, tem jogos antigos que a gente grava, e principalmente também tem essas explicações dos nomes dos clubes, né, japoneses, pelo menos das 3 primeiras principais divisões aí, tem de todo mundo lá atualizado bonitinho, né? Então... Exato. Dentro do YouTube fica fácil porque tem as playlists, né? Apesar que tem muitos vídeos que caíram, né? Porque antigamente no Rio do Mauro a gente usava muita música de fundo, música de encerramento, e aí direito autoral, pum, derrubou muito vídeo. Pra galera que só acompanha o Rio do Mauro pelo agregador de podcast, apenas o áudio, aí vai ter que ter um pouco de paciência em pesquisar, rolar o feed e ver nome por nome, né? O nome tá especial de clubes número 8, número 10 e tal, assim. E aí não fica meio difícil, porque eu nem lembro nem mais como que é o resumo, né, do textinho para essas equipes. A ordem eu não lembro. Mas se você puder ver no YouTube, pelo menos tem a capinha bonitinha lá. Eu lembro com que as equipes playlist, a playlist era especial Clubes do Japão, né? Clubes do Japão, mas eu acho que o último podcast sobre Clubes do Japão faz pelo menos uns 4 anos, eu acho, né? Então são programas bem antigos, então... Qualquer vacilo nosso, desculpe até, a gente precisa futuramente atualizar alguma coisa dessas listas de clubes. A gente vai atualizar provavelmente no futuro próximo aí. Até lembro que uma época a gente tava atualizando pelo Drops, né? Verdade, é verdade, não teve drops, né, sobre equipes aí e tal. Eu lembro quando o Tekevaharo chegou na J3, né, a gente fez um dropzinho sobre o Tekevaharo. Então tem bastante coisa. Putz, tem muita coisa que a gente precisa refazer com o tempo. Inclusive, se você gostaria de indicar alguma ideia de podcast, manda pra gente aí que a gente tem uma listinha já de programas indicados por ouvintes. Quem sabe a sua ideia também pode entrar numa futura pauta pra gente aí. Maravilha. Só passando aqui pra galerinha como tá a classificação, Thiago. O Omiya tem que ser o líder, obrigatório ser o líder. Tá aí na liderança em 11 rodadas, são 8 vitórias e 3 empates com 27 pontos lá na frente, né? Equipe invicta aí na competição, única equipe invicta na G3 nesse momento. E em segundo, adivinha? Azul Claro no Mazo, com Olha 21 aí. pontinhos, pra alegria do Thiagão, né? Mas a hora dele vai chegar. Na zona do playoff temos o Osaka FC, o Imabari, o Gifu, né? Que tá criando vergonha na cara, tá na hora de sair dessa J3 uma vez. E o Sagamihara em sexto, né? Como não tem rebaixamento, mas eu vou citar. Em 19 está o Fanrauri Hachinohe com 8 pontinhos. E na lanterninha o Kawatamare Sanuki com 7, que é uma vergonha, né? Time que já jogou J2 Verdade. na lanterninha da J3. Pois é, Liz, e pra mim quem tá fazendo um campeonato bem meia boca, mas bem da meia boca, poderia fazer muito melhor, é o próprio Matsumoto Yamaga. Também. Isso aí se acostumou com a J3 aí, infelizmente. E para encerrarmos o nosso blocão de campeonatos, chegamos aí à
JFL, né? Que teve o clássico da desgraça do Thiagão, né? Que é o Brio Breca Uraiaço contra o Atlético Suzuka, que agora tem esse nome nefasto, né? O Atlético Suzuka venceu por 2-1. Falei que a hora do Thiagão ia chegar, né? O Uraiaço dele tomou na rabiola. Maruyasu e Raimir ficaram 1-1. Kochi United 2, Honda 1. Vertemie 1, Yokogawa Musashi no 0. Criação Shinjuku 1, Sony Senda 2. Chupa, Thiagão! Falei que ia chegar a tua hora! O cara é pouco vingativo. O cara deu tapas na mesa do meu querido Criação Shinjuku. Vou logo voltar com a minha faixinha do time, o cachecol e o cacete, mas infelizmente, quando o Sony Sendai é quase uma equipe de outra divisão brincando, né, na JFL, né? Não tem... Baixou o Borghetti, que Chegou é pouco. Chegou, levou até um susto, né? Pensei, não vai ter um tiers da edição, não, vai ficar na edição. Vai ficar. Minebea 1, Verspa 3, Okinawa 1, Tochigi City 3, e o Tiamo Hirakata 1, Hilux Shiga 0. Lembrando que no próprio Criação Shinjuku é muito difícil você conseguir a camiseta, né? O torcedor conseguir a camiseta, ele tem que se inscrever num tipo de associação lá para entrar no estádio, ser aprovado pela diretoria do clube, para poder frequentar o estádio. Aí sim você ganha a camiseta do clube, né? E por aí vai toda uma burocracia lá. E detalhe, você não pode vender a camisa. É muito louco isso, né, cara? Assim, a questão de Shinjuku é tudo menos uma equipe comercial. E uma equipe de futebol em 2024 que não pensa no comercial em todos os aspectos é um negócio que só no Japão a gente vai ver. Uma equipe que não vende camiseta, que você meio que sim. Foi até o título que tem um Reels, um Shorts, né? Um Shorts do Thiago Bom Tempo no Rinomaru no YouTube, e no Instagram também, que ele fala sobre isso, né? Você tem que merecer, né? Você tem que merecer a camisa para poder utilizar. É muito maluco, né? O Thiagão já não vai ter nunca essa camisa, cara. Ele não merece porra nenhuma. Não merece, não, até porque eu sou um flanelinha de mão cheia, mas assim, é muito maluco você pensar que tem uma equipe que pensa assim, não, o uniforme a gente não vai vender, a gente vai dar para jogar pro cara que vem aqui ter todo o trâmite de perder um tempo, de fazer parte da licitação nossa, cara, isso é tudo menos comercial, cara. Então é muito maluco isso. Imagina, né? O cara... Não vou ficar com essa camisa, coloca pra vender no Yahoo Auctions lá no mercado. Do nada bate a polícia. Você não pode vender essa camisa, falar estatuto do clube. Capaz do cara falar e ser banido né, de poder ver os estádios. Eu não duvido nada, cara. Isso é muito doido, cara. Isso realmente tem coisas que só. É uma frase antiga, mas ainda faz muito sentido. Tem coisas que só no Japão, cara. Muito, muito doido isso. Elias, o Sony Sendai tá tão preguiçoso e tá com tanto medo de ser obrigado a subir divisão que ele tá fazendo corpo mole porque tá em oitavo colocado no você viu? Então, tá em nono. Pra você ver, assim, temos mais surpresas essas temporadas, né? Tanto o Sony Sendai em oitavo como o Honda em nono, né? Verdade, o Honda em nono, né? E o Kochi United é a única equipe literalmente 100% no campeonato, né? 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos, nenhum empate, nenhuma derrota. É o único 100% do futebol japonês. Com certeza dá pra dizer isso. Lembrando que tanto o Kochi United, o líder e o vice-líder Vertemie, se terminarem em primeiro e segundo, eles sobem. Porque os dois têm licença. Então, peraí, quem que tem os uniformes? Quem que tem os direitos? O Kochi e o Vertemie. Olha só, caramba, interessante, hein? Aí, se eu não me engano, o Hilux Shiga tem também, né? Isso eu já não lembro do Tiga. O Verspa 8. O Raimir, né? Tem. Raimir e acho que só. Dos demais eu acho que mais ninguém, né? Criação não tem, Breca não tem. Só sei que a zona do rebaixamento tá maravilhosa, né? Se tivesse um rebaixamento aí que ia tá caindo Criação, Shinjuku e Uraiaçu Brio Breca. Verdade. A double tristeza pra mim na JFL. Ó, e deixa eu ver aqui mais. Eu acho que o Hilux Shiga já tinha falado? Sim. Então era Kochi, Vertemie. Eu lembro que eram mais 5 equipes. Kochi, Vertemie,
É o Hiluk, o Verspa, Raimir. Acho que é isso aí. Assim, claro, o campeonato da FL é muito longo, não dá pra fazer muitas coisas, mas assim, claramente é um campeonato muito ímpar, imaginando que já foram 7 rodadas e você tem um Sony Sendai e um Honda na FC. São campeonatos ainda tão modestos, né? Espero que isso não seja um. Eu imagino que não, claro, isso é muito teoria da conspiração, mas realmente pode ter anos que a equipe não seja tão organizada, tão focada e todo mundo vai meio que sabendo jogar contra eles, né? Mas que é um campeonato meio atípico, né? Normalmente o Sony Sendai, pelo menos, é uma equipe que tá sempre entre os 3 primeiros colocados, o Honda meio que vai correndo um pouquinho por fora e depois chega também, né? Então é um campeonato um pouco diferente, mas legal ver o Coutinho tendo 100%, ver o Mie aí. Então, assim, é um campeonato bem interessante. É uma pena que para esses jogos de JFL eles têm que fazer um esforço, além de horários, tem que fazer um esforço de conseguir ver os jogos com a única câmera, né? No estádio e assim, o bom é que todos os jogos, quase todos, você consegue ver pelo canal oficial da JFL no YouTube, pelos canais dos próprios clubes, assim como é a segunda divisão do futebol feminino no Japão, cada clube tem o seu próprio YouTube, você consegue ver o jogo por lá, então é bem acessível. Só que é um jogo que é muito difícil fazer análise, né, porque é uma câmera só, às vezes tá ventando muito nos estádios, então é um negócio bem mais com cara de amador mesmo, né, ou melhor, semi-profissional. Então não dá muito para cobrar muita análise assim quando você for ver o jogo. Mas ainda assim é bem legal, uma experiência bem interessante. Que com certeza quando o Thiago Bom Tempo voltar do Japão, a gente vai poder fazer alguns podcasts com ele. E a gente vai poder perguntar um pouco mais aí sobre essas experiências de ver essas equipes do patamar um pouquinho mais baixo do Japão e como que é o estádio, torcida, como que é para chegar no estádio, né? E todas essas dúvidas que nós temos do lado de cá, né? Do hemisfério. Principalmente quando ele foi visitar o Nara Club, né? Uhum. Bem bacana. Vai ser bem legal. Bem bacana mesmo. Toda a câmera fixa lá, Thiago, eu lembrei que em plena final do Copa Africana esse ano, o cara pegou e enfiou o cabeção na frente da câmera com a cabeça. Assim, acontece em outros lugares do mundo, mas assim, é um negócio muito absurdo. No final da Copa Africana, aconteceu um maluco de estar ali completamente sem noção. Ele realmente é um negócio inacreditável. Elias, quando sair esse podcast, já vai estar basicamente próximo, né, de ter um jogo muito importante, né, que é a final da Copa do Campeonato Asiático, né, Sub-23, Japão na final contra a seleção do Uzbequistão Sub-23, jogão amanhã, né, às meio-dia e meia, grande final, o Japão já está classificado para as Olimpíadas, mas ainda vai ser um jogo que a gente gostaria muito que o Japão jogasse muito bem e ganhasse. Faremos sim podcast sobre, né, o Asiático Sub-23 na próxima semana, então vocês já ficam aí esperando a gente poder falar alguma coisa sobre isso nos próximos dias também, e a gente volta a falar sobre J-League daqui 2 rodadas, como sempre fazemos. Elias, muito obrigado, tamo junto e até semana que vem. Valeu, Thiago, muito obrigado. Lembrando que Japão, Uzbequistão e a seleção do Iraque, que bateu a Indonésia, já estão garantidas nas Olimpíadas desse ano em Paris, no futebol masculino. É isso aí. Valeu, galerinha. Voltamos aí na semana que vem. Nosso muito obrigado. E Hiromaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galerinha. Até semana que vem. Tchau. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.